Batman foi contra o Coringa, o Pinguim ou o Charada? Você está errado. A maior luta do Batman foi contra as drogas. Eu sou Gustavo Bentley e bem-vindo ao canal Fortaleza Cósmica. Hoje a gente vai analisar um quadrinho chamado Batman Veneno. Esse quadrinho foi escrito em 93 por Damian Hill, um dos autores que mais trabalharam com a figura do Batman e estabeleceram como a gente conhece hoje. E ele tem a arte finalizada pelo José Luis Garcia Lopes. Garcia Lopes é um dos meus desenhistas favoritos, principalmente do Batman. Eu gosto. Ele trabalhou em poucos trabalhos com o Batman, mas eu gosto muito da visão do Batman dele. E esse trabalho aqui, ele é uma história que eu li quando era mais jovem, eu gostei bastante. E relendo ainda está no mesmo nível, é muito bom, vale a recomendação já de imediato. Mas a história gira em torno, começa, na verdade, com o Batman ele está procurando uma menininha que está desaparecida. Ele já está há vários dias sem dormir, procurando pista dela, tudo, e ele encontra ela em um esgoto. Só que o problema é que o esgoto está chovendo, está começando a inundar, e acontece que ele está desesperadamente tentando salvar ela antes que ela se afogue. Só que isso não ocorre, porque ele vai tirando pedras, só que chega uma pedra final e ele não consegue levantar essa pedra e a menininha acaba morrendo. O Batman falhou. Ele chega na mansão Wayne devastado, triste, e o Alfred fala: "Senhor, é melhor você descansar um pouco." Ele fala: "Não, eu tenho que dar a notícia para a família dela." A gente descobre então que essa menininha ela tem um pai, e quando o Batman chega para dar a notícia, ele não parece muito preocupado e nem um pouco abalado com o que aconteceu. Na verdade, ele age de forma totalmente neutra, falando no caso o pai da menina. A gente descobre que o pai dela é um cientista e estava trabalhando numa droga experimental que daria muito mais força, muito mais vigor para o Batman, não para o Batman, mas para o usuário. E ele oferece algumas amostras para o Batman. O Batman ele aceita, mas ele fala que ele não usaria. Mas o cientista mesmo assim insiste para ele tentar usar tal, e ainda joga um pouco na cara, né, que talvez se ele tivesse essa substância, ele conseguiria ter salvado a filha dele. Então o Batman fica pensando nisso, e agora entra a questão. É meio estranho a gente pensar que o Batman ele simplesmente ia aceitar um remédio de um cara qualquer que ele acabou de conhecer. Só que a gente tem que colocar na mente tudo isso que a história apresenta pra gente. O Batman já está há semanas sem dormir, correndo atrás desse caso, e o Batman falhou. E pro Batman falhar não é só ter perdido uma missão, ele sentiu que ele perdeu uma vida e por causa disso uma família, e ele se culpa ainda mais a cada falha dele, né? Ele não quer falhar. O Batman, assim como outros heróis, eu dando o exemplo do Superman, o Superman também não gosta de falhar. Mas o Superman é super poderoso. Isso não impede ele de falhar alguma vez. Ele já falhou diversas vezes. Mas o Batman ele sente que ele, não sendo super poderoso, ele tem que competir com os super-heróis. E ele tem que sempre estar disposto a tudo. Então, até a gente, colocando esse esforço, a gente consegue entender o porquê que ele aceitou assim, essa droga e porquê que ele utilizou. E é isso que acontece. O Batman ele usa essa droga. E ele chega na casa, ele encontra os criminosos que sequestraram ela, a menina, e ele, arrebenta os caras, tudo. E depois disso, né, ele, usando a droga, ele tá super forte. Tem uma cena que ele joga uma geladeira de um prédio, assim, pra derrotar um capanga. Então, depois disso, né, o que aconteceu? O Batman, ele começou a usar essa droga diariamente para combater o crime. E o Alfred, ele fica sempre dando conselho, falando: "Patrão, você não tá muito bem, essa droga tá te deixando muito mais vigoroso, mas você não tá conseguindo você tá ficando viciado nesse negócio." Ele fala assim: não tem isso aí de viciado, eu tô bem. E ele continua usando as drogas assim para combater o crime. E isso acaba prejudicando ele. Ele fica muito mais violento e muito mais, ele não consegue raciocinar direito. Ele vira praticamente uma máquina de bater. Ele não é o Batman que a gente conhece, ele vira só um vigilante maluco. Mas ele diz que está tudo sob controle. E depois de um tempo a gente encontra um ex-general do exército, conversando com esse cientista que fez a droga, e a gente então começa a ver que também tem uma coisinha assim,
do exército está um pouco envolvido com a criação dessa droga aí que esse cientista fez, e a gente descobre que o plano desse cientista é pegar essa droga, fugir para uma ilha junto com esse general e criar um exército lá para eles poderem fazer as operações legais, um super exército usando essa droga. E eles foram testar justamente no Batman, né? Então toda essa história da menina ter sido sequestrada, a filha do cientista, o próprio cientista matou a filha dele para poder atrair a atenção do Batman. E essa é uma das coisas mais bizarras e pesadas que a gente tem nessa HQ, mas isso também se reflete no final. Eu não quero contar muito para não entregar caso você queira ler, mas o fato é que depois de um tempo o Batman ele começa a receber algumas ordens desse cientista porque ele ainda está viciado na droga. E o cientista fala, não, eu posso te arrumar mais, mas eu ainda não tenho, mas ó, se você fizer tal favor pra mim, talvez eu consiga arrumar algumas. E o Batman começa, tipo, destruir cartéis de inimigos, começa a acabar com gangues rivais sem se tocar, né? E chega um momento que ele esse cientista manda ele matar o comissário Gordon. Só que o Batman, ele é um cara que ele sempre teve uma amizade com o Jim Gordon e ele sabe que não vou fazer isso. E ele chega, ele conversa com o Gordon, explica todo esse esquema e tal. E ele fala, não, dessa vez eu vou ir atrás desses caras e prender eles, porque eu vi que eles realmente estão fazendo coisa errada. E ele realmente faz isso, ele chega lá, derrota esses caras assim na fuga, só que o cientista é muito esperto, ele simplesmente pega um pacote da droga e joga longe e o Batman deixa de prender os caras para correr atrás do pacote e pegar as drogas. E quando ele pega, a gente tem essa cena icônica dele dando uma puta gargalhada feliz porque ele conseguiu a droga. E daí ele para e reflete. E aí ele percebeu que ele deixou de ser um justiceiro, que ele se rebaixou a nada e ele fica perdido. A gente tem uma das cenas mais que demonstra mesmo essa queda dele, que é ele ligando de um orelhão para pedir ajuda pro Alfred. Isso aqui para mim descreve tudo. E ele decide de uma vez por todas que ele tem que largar essas drogas que ele está usando e poder ir atrás de cientistas mesmo. Só que para isso ele tem que fazer um isolamento. Então ele se tranca na Batcaverna e ele pede pro Alfred que ele não, mesmo o quanto que ele peça, o quanto que ele implore para ele tipo, abrir a porta para ele deixar ele embora, porque o Batman sabe que se ele sair da Batcaverna ele vai atrás dessas drogas e vai voltar a se viciar. Então o Batman ele vira realmente um cara tentando se curar dessas drogas sozinho na Batcaverna, ficando pensando sem poder se envolver com isso, nada, e o Alfred fica também escutando ele toda hora implorando para deixar ele embora, só que o Alfred também é forte e não cede à vontade do Batman de deixar ele livre. Depois de um tempo a gente tem, quando dá o prazo estabelecido pelo Batman, ele se sente bem, ele sai da Batcaverna nesse estado e volta 100% limpo para combater o crime. E depois disso a história vai se desenrolar, mas essa é a parada interessante. Essa foi a vez que o Batman lutou contra as drogas.